Olá, bem-vindos ao nosso terceiro vídeo. Nós vamos ver nele o que é um sistema escalonado e como se procede para escalonar um sistema, né? No nosso último vídeo, nós encerramos com esse exemplo aqui, dado esse sistema. Então, nós aplicamos operações elementares aqui, como permutações de linhas, multiplicação por escalar e substituir uma linha por sua soma com um múltiplo de outra linha. E aí, na verdade, esse exemplo que nós trabalhamos no final do vídeo passado é um caso particular, é um exemplo do que é escalonamento de sistemas. Tá? Então vamos generalizar essa definição de escalonamento. Nós dizemos que um sistema linear de m equações incógnitas ele está escalonado se ele apresentar esse aspecto descrito aqui. Tá? Vamos tentar entender essa notação, gente. Essa notação é um pouco pesada, tá? Vou alertando, mas eu resolvi manter porque é a notação adotada pelo nosso livro-texto, mas vocês vão ver que não é nada muito complicado. Por exemplo, aqui eu tenho um sistema de equações lineares. Esse índice aqui, não sei se ficou legível, é alfa 1R1. Então, vocês percebam que os índices eles têm um índice. Esse daqui é um R1, XR1. Tá? Por que essa notação mudou? Primeiro, eu quero que vocês percebam o seguinte, que nessa primeira linha, esse XR1, XR2 e assim até o XN, que são as N variáveis, todas essas variáveis aparecem aqui nessa equação. Essa notação mostra que nessa nossa segunda equação, a variável XR1 sumiu. Só aparecem parcelas com a variável XR2 até a variável XN. Então, isso significa que nessa segunda equação, eu eliminei todas as variáveis que estavam antes do XR2. Ó, XR1 já não existe. E assim por diante. Na equação 3 aqui, que ela está subtendida aqui nesses pontinhos, não existe mais, não deve aparecer mais a equação XR2. Apenas a variável, digamos, não é equação, eu falei equação, mas é variável. XR3 por diante até a variável XN. Vocês percebam que as variáveis remanescentes elas aparecem em todas as equações, tipo o XN. Ela apareceu na primeira equação, nessa segunda equação, vai aparecer na terceira, na quarta, até na késima equação. Aqui vocês percebem que é a equação K. Então, na equação K, só aparece a partir da variável XRK. Todas as variáveis antes dela sumiram. Então, é importante a gente entender que um sistema escalonado, eu vou tendo que as variáveis elas vão sendo eliminadas à medida que eu vou andando aqui nas equações. Tá? E por que, pessoal, que aqui não é alfa 1, 1x1, alfa 2, 2x2? Reparem bem nessa sutileza, por favor. Em vez de ser alfa 2, 2x2, aqui é alfa 2R2, XR2. Tá? Essa notação aqui é porque a gente não precisa eliminar as variáveis na ordem que elas aparecem. Por exemplo, se o autor tivesse mantido aqui alfa 1, x1, alfa 1, 2, x2 e assim por diante, em vez de ser R2, iria dar a impressão que nós seríamos obrigados a eliminar a variável x1. Tá? Mas essa XR1 significa que a ordem das variáveis elas podem ser mudadas, alteradas. Eu não preciso eliminar sempre as primeiras variáveis à medida que a gente vai andando nas equações. Então essa notação ela serve para dar esta ideia aqui. Tá? Por isso que é uma notação, como eu falei, um pouco pesada, mas é isso que significa. E aí vocês percebam que esse primeiro coeficiente ele tem que ser diferente de 0, alfa 1R1, justamente porque nessa equação tem que aparecer a variável XR1. Né?
na segunda equação tem que aparecer a variável xr2 e assim por diante. Se por acaso eu eliminasse sempre numa mesma ordem, na mesma ordem que as variáveis aparecem, aí faria sentido eu botar aqui x1 em vez de r1, tá? Então esses índices r1 e r2 é para dar a ideia de que a ordem das variáveis pode ser alteradas. Mas vamos colocar um exemplo aqui de um sistema para vocês entenderem quando é que o sistema está escalonado. Por exemplo, se eu pegar esse sistema aqui, ó, 3x menos 4y mais z igual a 1. Vamos supor que aqui estão as três variáveis que eu tenho aqui. Aqui a variável x não pode mais aparecer nas equações subsequentes para estar escalonado. Então tem que ser aqui 3y, por exemplo, né? Poderia ser qualquer número vezes o y, menos z igual a 0. E aqui, por exemplo, z igual a 3. Esse sistema está escalonado, porque aqui, ó, a partir da segunda equação, sumiu a variável x de todas as equações subsequentes. A partir da segunda, sumiu a variável y. Vamos ver um outro exemplo aqui, para vocês entenderem melhor. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, menos x. Vamos supor, a gente acha que x tem que ser a primeira, y a segunda, z a terceira, né? Mas eu poderia ter uma coisa desse tipo aqui, ó, mais y, menos 4z mais w, igual a 3, por exemplo. É obrigado que a variável x, seja que desapareça aqui de todas as outras equações? A resposta é que não. Eu poderia primeiro eliminar a variável y aqui nas outras equações, tá? Ou seja, aqui é como se fosse a primeira, a segunda, a terceira. Então, por isso é a questão da notação que eu expliquei. O importante é que se eu decido eliminar o y de todas as equações, ela não deve aparecer em nenhuma mais. Se fosse o z também e assim por diante. Mas essa, vamos eliminar na ordem que aparece. Então, eu vou querer eliminar o x de todas elas. Então, aqui vamos para essa equação 3y menos z menos 5w igual a 1. Então vocês percebam que a variável x ela sumiu daqui, né? Agora, na terceira variável, eu não pode aparecer o x porque ela já sumiu e eu preciso eliminar uma outra variável. Poderia ser qualquer uma delas três. Vamos eliminar o y mesmo. Aqui poderia ser, por exemplo, z mais w igual a 1. Tá? Bom, e agora? Está escalonado esse sistema ou eu preciso ter mais alguma coisa? Óbvio que está escalonado de acordo com essa definição. Você perceba que a variável x só aparece na primeira equação, não aparece na segunda nem na terceira. A variável y, a partir da segunda, né, ela só está até a segunda, depois ela some. A variável, aqui ela desapareceu. Aí você pode perguntar, mas eu não tenho que ter uma quarta variável para desaparecer com o z? Não necessariamente. Tá? Vocês percebam aqui, ó, que o importante é que eu tenha aqui na última equação um número menor de variáveis do que nas equações anteriores. Tá? Não precisaria. Esse exemplo aqui já é um exemplo de um sistema escalonado. Obviamente que se eu colocar aqui 3w igual a 0, ele também é um outro sistema escalonado. Tá ok? Esse conceito de sistema escalonado, vocês vão ver que ele é importante para poder a gente resolver sistemas de forma mais facilmente. Então, aqui esse slide mostra um resultado de extrema importância que diz o seguinte, que todo sistema linear S, ele é sempre equivalente, lembre-se do conceito de equivalência, ele é sempre equivalente a um sistema escalonado. Ou seja, isso significa que todo sistema, por mais complicado que seja, sistema linear real, sempre vai existir um sistema mais simples, ou seja, a partir do processo de escalonamento, que apresenta a mesma solução dele. E é baseado nisso que a gente quer desenvolver um método de resolver sistemas. Tá? Bom, essa demonstração de que todo sistema
linear tem um sistema equivalente escalonado, é o procedimento geral para a gente escalonar sistemas. Então eu vou explicar aqui para vocês rapidamente, né? Afinal de contas, como eu falei, essas notações costumam ser um pouco pesadas, mas os exemplos eles vão deixar claras as ideias que eu quero discutir. Por exemplo, dado esse sistema S aqui, é um sistema qualquer, eu posso sempre pegar, vamos supor que a primeira variável que eu quero eliminar dos meus sistemas, das minhas equações, seja a variável x1. Então, eu poderia já ter começado desse passo, tá, pessoal? Mas aí eu preferi começar de um passo mais geral aqui, ó. Então, eu vou simplesmente pegar essa primeira equação aqui e vou transformar, vou substituir ela por outra equação onde o coeficiente do x1 seja 1, para facilitar minhas operações. Então, nós vimos que uma das operações fundamentais que eu posso fazer é multiplicar essa equação por um escalar. Vocês lembram disso? Se eu multiplicar essa equação por um escalar, o novo sistema que eu obtenho ele é equivalente. Então, eu vou simplesmente multiplicar essa equação aqui, ó, por 1 sobre α1, supondo que α1 é diferente de zero. Então, obviamente que quando eu multiplico essa equação toda, o coeficiente aqui dá x1, aqui vai dar esse 1 sobre α1 vezes α1, 2, duas linhas, vai dar um outro número real, né? Tá? Eu estou chamando de α1, 2. E, ou seja, cada coeficiente desse vai dar um número real que eu escrevi desse jeito. Então, obviamente que esse sistema ele é equivalente a esse. Por quê? Porque nós aplicamos uma operação elementar. Bom, e agora eu vou generalizar os passos seguintes. O que é que eu quero fazer? Perceba, eu quero eliminar, para escalonar o sistema, a começar, sem perda de generalidade, da variável x1, eu quero eliminar minha variável x1 da segunda equação, da terceira equação, da quarta até a mésima equação. Eu quero eliminar o x1. Então, para eliminar o x1, eu quero substituir, aqui vamos supor que eu tenho a equação L2, tá ok? Eu quero substituir essa equação por uma outra equação onde não apareça essa parcelazinha aqui, esse termo α21x1. Mas para eu fazer isso, eu só posso recorrer a uma das três operações elementares. Então, qual vai ser a operação que a gente vai recorrer? A operação 3, que é substituir uma linha pela soma dela com o múltiplo de outra. Então, repare o seguinte, para fazer o x1 sumir da equação L2, eu teria que somar a essa equação menos α21x1. Vocês concordam que se eu somar a essa equação o termo menos α21x1, esse menos α21x1 vai ser cortado com isso. E como é que eu faço para forçar que apareça? Simples. Eu simplesmente pego essa equação aqui, ó. Eu pego a linha 1, tá? Aqui está a minha linha 1, ó. Eu vou multiplicar ela, isso aqui é um sinal de vezes, tá, pessoal? Por favor, vejam a anotação. Vou multiplicar por menos α21, multiplicar ela toda por menos α21 e somo ela a essa equação aqui, ó, L2. Então, vamos ver o que é que eu vou fazer. Eu vou substituir a linha 2 por ela própria somada a linha 1 vezes menos α21. Vocês perceberam? Vamos lá. Se eu multiplicar todo mundo aqui por menos α21, ó, eu multiplico menos α21, aí quando eu somo com isso ele corta. Menos α21, aí quando eu somo vai dar um novo número real aqui vezes x2. Menos α21, quando eu multiplico aqui, aí multiplico por α1. Quando eu somo aqui, que eu ponho em evidência, vai dar um outro número vezes x2. xn, desculpa. Então, se vocês repararem, refaçam essas operações com cuidado, vocês vão ver que com este procedimento aqui, eu substituo essa linha 2 por isso, eu vou obter um novo sistema, onde a sua linha 2 não vai mais existir a variável x2. Tá ok? Veja que eu não estou mexendo na linha 1, eu não estou alterando a linha 1, ela vai ser mantida. Só a linha 2 que vai ser trocada. Mas da mesma forma eu vou trocar a linha 3. Óbvio que ela está omitida aqui nessas reticências, mas a linha 3 eu vou substituir ela. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o α31, que é
vai ser o coeficiente que vai multiplicar a linha 3 aqui. E vou fazer a mesma coisa. Ó. Na hora que eu multiplico a linha 1 por ela, menos ela, então, quando eu somo ela a linha 3, que obviamente está omitida, então vai acontecer a mesma coisa aqui que aconteceu na linha 2. E aí, pessoal, eu vou fazer esse procedimento para todas as equações. Eu vou pegar a linha 4 e vou substituir pela linha 4 menos alfa 41 vezes a linha 1. Até a mésima linha, a linha M. Tá? Então, vocês percebam que após esses passos aqui, eu vou eliminar a variável x1 de todas as equações a partir da segunda. E aí, pessoal, esse vai ser o processo geral, não tem mais segredo para a gente escalonar o sistema. Eu vou agora, a partir da linha, veja que eu substituí a partir da linha 2. Aí a mesma coisa, agora eu vou querer eliminar a variável x2 de todas as linhas a partir da terceira. Então eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou pegar os coeficientes do x2 a partir da terceira linha agora e vou fazer um processo semelhante aqui, ó. Vou eliminar sempre as variáveis, as segundas, a variável x2 a partir da terceira. E assim eu vou fazer esse processo até que eu obtenha, né, um sistema com essa cara aqui, ó. Eu vou obter um sistema, em algum momento eu vou eliminar da variável x1 até uma certa variável, ela vai sumir de todas as equações, a variável x1, uma variável x2, x3, até um xr1, usando aquela notação para indicar que não importa a ordem, eu posso mudar a ordem, não preciso eliminar x1. Então, eu vou repetir esse processo até o momento onde eu vou eliminando sempre todas as variáveis, tá? Então, isso é o processo geral que a gente vai fazer para obter sempre um sistema escalonado a partir de um sistema linear qualquer. Vamos ver esse processo geral através de um exemplo que fica mais claro para vocês, tá? Bom, eu tenho aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui de 4 variáveis e 4 equações. E vamos ver o processo geral aqui de escalonamento, como é que se dá. Então eu tenho o sistema S. Vocês percebem o seguinte, a minha primeira variável é o x, a segunda, aqui é como se fosse o x1, o x2, o x3 e o x4. Eu poderia começar eliminando o x a partir da segunda equação, depois eliminando o y a partir da terceira e o z na quarta. Mas nada me impede de eu também resolver começar eliminando o y, ou eliminando o z, ou eliminando o w, tá certo? Então isso já deixa claro para vocês que eu posso ter diversas ordens ou diversos caminhos diferentes para escalonar o sistema, ou seja, o escalonamento de um sistema não é único, eu tenho várias formas de escalonar um sistema, tá? Só para deixar claro para vocês, como eu tenho sempre que trabalhar com os coeficientes, eu vou optar nesse exemplo em tomar a primeira variável como sendo a variável z. Então eu vou apenas mudar a ordem das variáveis, ou seja, são as mesmas equações, se vocês repararem, ó. Z mais 2x mais menos y menos t. Então eu vou começar eliminando o z. Por isso que isso aqui não é nenhuma das operações fundamentais, isso é apenas uma reescrita das equações, mas são sistemas equivalentes. Então vamos lá. Então a primeira linha eu não vou transformar em nada, tá? Eu vou chamar essa linha aqui de L1, para a gente só referenciar L2, L3 e L4. Então se você reparar, eu vou repetir a linha 1, então aqui continua sendo L1. Agora, a minha L2, tá? Que é essa linha, eu vou querer eliminar a variável z dela. Então, pelo procedimento anterior que nós aprendemos, eu vou pegar essa linha 2 aqui, eu vou chamar a nova linha 2, eu vou chamar de L2 linha. Ó. Eu vou dizer que ela vai ser a linha 2 anterior. E por quanto que eu tenho que substituir a equação 1 para que o z suma? É sempre por menos esse coeficiente. Tá? Esse aqui é como se fosse o alfa 2, 1. Então ele é menos 1. Então eu vou multiplicar por menos ele.
Então, como ele é menos 1, eu vou multiplicar por 1. Então, vai ser mais, né, uma vez o L1. Ó. Essa linha aqui, ó, tá? Porque na hora que eu multiplico essa linha aqui por 1, obviamente ela vai se manter igual. Aí vou somar agora, ó. 1 vezes Z menos Z, aí o Z some. Aí ele já não aparece aqui. 1 vezes 2x mais 3x dá 5x. 1 vezes menos y mais 2y dá y. 1 vezes menos t mais 2t vai dar t. E 1 vezes 4 mais 1 vai dar 5. Tá? Então aqui é a minha nova L2. Agora aqui está L3, que eu quero que desapareça a variável z dela. Então, como o z aqui, ó, veja, o coeficiente dele é menos 1, aí eu vou multiplicar por menos esse coeficiente. Vou multiplicar a variável, né, a equação 1 por menos esse coeficiente. Ou seja, menos 1 dá 1. Mesma coisa, eu vou pegar aqui o L3, a nova linha 3, que eu vou chamar de L3 linha. Esse linha não tem nada a ver com derivada não, tá, gente? Vai ser a linha 3 anterior mais a linha 1. Então, veja que eu estou aplicando a operação elementar 3, substituindo uma linha por ela somada com o múltiplo da outra. Então, quando eu pego e somo, ó, z menos z, ele some, não aparece mais z aqui. 2x mais 2x dá 4x, menos y menos 2y, menos t menos 2t, e aqui 4 mais 0 dá 4. Bom, beleza. Sumi com a variável z. Agora eu quero que suma a variável z da quarta linha. Opa, já não tem variável z, então eu apenas repito com essa variável, ok? Pois bem, a gente poderia aqui também fazer o seguinte. Agora eu quero, para escalonar o sistema, esqueça a linha 1. A linha 2 também já não tem a variável z, então eu quero eliminar uma outra variável a partir da terceira equação, ou seja, a partir daqui. Eu quero eliminar a partir daqui. Qual variável eu vou querer que desapareça? Pode ser qualquer uma, ou x, ou y, ou z. Bom, eu poderia escolher o y aqui, porque o coeficiente dela já está 1. É muito prático isso. Mas eu vou mostrar para vocês que eu posso eliminar o x. Eu posso escolher a que eu quero. Tá? Então, se eu quero eliminar a variável x daqui, uma prática simples é transformar esse coeficiente em 1. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, para que esse coeficiente se transforme em 1, gente, sempre lembre que eu só posso usar operações elementares. Então, a nova linha 2 que eu vou obter vai ser a linha 2 anterior, ou seja, esse L2 linha, que é essa, no caso, multiplicado aqui por 1/5. Se eu multiplicar por 1/5, eu transformo esse x em 1, tá ok? Então, vai ficar, ó, isso aqui vezes 1/5 dá x, 1/5 de y, 1/5 de t, e 1/5 vezes 5 vai dar 1. E aí, ou seja, nesse passo, eu ainda não estou eliminando a variável, estou apenas preparando para eliminar, ok? Bom, e aí... Agora sim, eu vou eliminar a variável x da terceira e da quarta equações. Então, por quanto que eu tenho que... Aqui continuou o meu L3 linha. Aqui é o meu L4. É igual ao L4. O L4 até agora não mudou. É bem usual a gente dar nome às linhas para a gente se orientar ao longo desse processo de escalonamento, tá, pessoal? À medida que eu mudo uma linha, uma notação bastante usada é essa aqui, L3 linhas. Então vejam só, eu quero eliminar a variável x aqui da terceira equação. E também vamos eliminar a variável x aqui da quarta equação, ok? Então, a gente reescreve, né? Mantém as duas primeiras equações, a primeira e a segunda. Para eliminar o x aqui, vocês percebem que o coeficiente do x é 4, logo eu multiplico a equação 2 por menos 4 e somo a ela, né, menos 4 vezes a linha 2 e somo com essa linha 3. Né? Então, menos 4 aqui, vocês percebem que some o x, multiplicando agora menos 4 quintos de y menos 2y vai dar
menos 14y, e menos 4, né, vezes 1/5 de t, somado com menos 2t, vai dar menos 14/5 de t. Façam essa continha que vocês vão ver. Menos 4 vezes 1, mais 4 vai dar 0. E agora vamos eliminar a variável x da quarta equação. Então, vocês percebem que o coeficiente do x aqui é 5. Então, eu vou multiplicar a linha 2 por menos 5. Então, aqui vai ser menos 5 vezes a linha 2, somado com a linha 4. Então, vamos lá. Menos 5x mata o x. Menos 5 vezes 1/5 de y dá menos y. Aí, como não tem y aqui, fica só o menos y. E menos 5 vezes 1/5 de t dá menos t. Menos t mais 2t é igual a t. E menos 5 vezes 1 mais 1 vai dar menos 4. Ok? Bom, então, o próximo passo aqui, agora, é a gente eliminar ou a variável y ou a variável t aqui da quarta equação. Vamos eliminar a variável y aqui, tá ok? Então, poderia ser a variável t também, pessoal. Então, repare o seguinte. Como a gente escolheu eliminar a variável y, vamos transformar esse coeficiente aqui em 1. Como é que eu transformo ele em 1 aqui? Multiplicando toda essa equação, né, o L3', eu vou pegar esse L3 aqui e multiplicar por... Eu quero transformar ele em menos 1, aliás, em 1. Vou multiplicar por menos 5 sobre 14 aqui, tá? A notação ficou meio... Menos 5 sobre 14 aqui. Então, aqui multiplicando aqui vai dar 1. Menos 5 sobre 14 vezes menos 14/5 de t vai dar também 1, uma vez t, igual a 0. Ok? Ou seja, essa passagem eu não eliminei a variável. Foi apenas para eu preparar. Agora eu vou eliminar a variável aqui da quinta equação nessa passagem aqui. Bom, simplesmente, se eu quero eliminar o t, como aqui é menos 1, aí o inverso, né, vai ser 1, o oposto, né, o simétrico dela. Então eu vou pegar aqui uma vez, vou somar, ou seja, as duas variáveis. Aqui está o nosso L4', que é essa linha. Então, a nova linha 4 vai ser, simplesmente eu vou pegar o L4 e somar com o L3. Com esse L3 aqui, L3 três linhas. Com isso, quando você soma t mais t dá 2t, tá? Isso aqui é positivo, isso daqui está aparecendo 2t igual a 4, menos 4. Então, finalmente, pessoal, vocês reparem que aqui está todo o processo, né? Tá o sistema, temos o exemplo de um sistema escalonado. Qualquer sistema que você queira escalonar, não foge muito desse padrão. Só que você tem muitas possibilidades para fazer isso, tá ok? Uma vez que a gente sabe como escalonar um sistema, o nosso passo agora é discutir esse sistema e resolver. O que é que significa discutir um sistema? A discussão de um sistema está relacionada a saber se esse sistema ele é incompatível, ou seja, não tem solução, se ele é compatível determinado, ou seja, solução única, ou se ele é compatível indeterminado, ou seja, mais de uma solução. Então, isso é um aspecto importante de um sistema escalonado, é a gente discutir a existência de soluções ou não. E a resolução dele está relacionada a gente determinar quais são todas as soluções do sistema, tá? Primeiramente, é importante a gente observar que se o sistema, após o escalonamento, um sistema linear, ele pode ter diversas situações. Se por acaso a gente, ao escalonar um sistema, aparece aqui esse caso 1, que é o quê? Vamos lá, prestar atenção aqui. Ó. Todos os coeficientes
de uma determinada equação, a equação I, são zero. O que significa que esse lado aqui vai dar zero. Mas o segundo membro dessa equação dá um número diferente de zero. Tá? Então, sempre que, após o processo de escalonamento isso ocorrer, é porque você pode ter certeza que se trata de um sistema incompatível, certo? E por que eu vou chamar a atenção, pessoal? Porque nem sempre está claro, você olhando a cara de um sistema, você vai saber se ele é incompatível, apenas olhando as equações inicialmente. Mas o processo de escalonamento, quando ele é aplicado de forma correta, faz com que surja uma linha com esse aspecto aqui, quando o sistema é incompatível. Então, por isso que é importante a gente entender esse processo para poder fazer a discussão correta do sistema. Bom, então, isso é uma possibilidade, né, de o sistema se transformar num sistema equivalente após o processo de escalonamento. Uma outra possibilidade é o sistema ele apresentar o seguinte aspecto. Ó. Aqui, repara que nessa equação permaneceram todas as variáveis. Na segunda equação só sumiu a primeira variável. Na terceira só sumiu a terceira. Na quarta só desapareceu a quarta. Até que na enésima equação só restou a equação xn. Então, esse sistema daqui, pessoal, ele sempre é equivalente a um sistema do tipo, tá? Ou seja, aplicando operações elementares, eu sempre posso chegar a um sistema do tipo assim, x1 igual a um gama 1, por exemplo. x2 igual a um gama 2. x3 igual a um gama 3. Até eu chegar no xn igual a um gama n. Então, todo sistema, vamos lá entender. Todo sistema onde eu gradativamente vou perdendo uma variável por linha, por equação, vou eliminando, até que na última equação reste apenas uma variável, ele sempre pode ser transformado num sistema equivalente a esse. Eu vou mostrar com um exemplo como é que a gente faz isso, mas aí está óbvio para vocês que a solução desse sistema é única, né? Qual é a solução desse sistema? Gama 1, gama 2, gama 3 e reticências gama n. Então, todo sistema que aparecer esse aspecto daqui, ele é sempre um sistema compatível, ou seja, tem solução. E a solução é única, ou seja, determinado, ok? Então, após a gente escalonar um sistema, podem surgir essas duas ocasiões, a gente vai ver que tem uma terceira. Bom, para essa discussão ficar mais clara para vocês, vamos discutir aqui esse sistema e resolvê-lo, né? Encontrar a solução caso tenha, após a discussão. Então vejam só, eu tenho aqui um sistema de 3 equações e 3 variáveis. Bom, vamos aqui, por exemplo, eliminar a variável x aqui da segunda e da terceira equação. Repito a primeira equação. Vocês estão vendo aqui que eu vou pegar a linha 2, né? E vou somar ela com menos 2 vezes a linha 1. Por quê? Porque aqui o coeficiente é 2. Tá? Então, vocês repararem, aqui vai ser L2 menos 2L1. Tá? E a linha 3, quando eu for eliminar, né, eu vou pegar a linha 1, que é onde deve ficar a variável x, e multiplico ela por menos 3. Então, a linha 3, eu vou pegar menos 3 vezes a linha 1. Tá ok? Espero que esteja claro porque é o menos 2 e o menos 3, por causa desses dois números aqui. Então, vamos lá. Menos 2x mais 2x dá 0. Menos 2 menos y dá 2y, mais y dá 3y aqui, ó. E menos 2e mais 2e dá 0. Aí o z desaparece também. E menos 2 vezes 1, menos 2, mais 0 dá menos 2. Então aqui está a nossa linha 2. Nossa linha 3 agora eu vou multiplicar por menos 3, a linha 1. Então menos 3x mais 3x some. Menos 3 vezes menos y dá 3y. 3y menos y dá 2y. E menos 3z mais z dá menos 2z.
E menos 3 vezes 1, menos 3, mais 1 dá menos 2. Então aqui a gente percebe que não tem mais variável x nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira equações. Tá? Bom, a gente poderia tentar continuar aqui eliminando a variável y, por exemplo, da segunda equação. Mas se vocês forem reparar, a segunda equação ela é mais simples do que a terceira. Então eu posso tranquilamente permutar duas equações. Tá? É obrigado a fazer isso? Não, não é. Mas aí você pode recorrer. Como eu já falei em outras ocasiões, o processo de escalonamento ele tem muitos caminhos diferentes. Então, por opção, eu vou trocar aqui a terceira e a segunda equação. Então, essa 3y igual a menos 2 passa a ser a terceira. E vou fazer um outro passo ao mesmo tempo. Aqui, daqui para cá são duas operações. A permuta de duas linhas. E também, para simplificar essa equação, eu vou multiplicar ela por um escalar, que vai ser 1/2. Vou multiplicar ela por 1/2. Então, vai ficar 1/2, ou seja, dividir toda por 2. Vai ficar y menos z igual a menos 1. Tá? Ficou aqui nessa segunda posição. Pois é, então eu vou eliminar agora a variável y da terceira equação. Então, tá claro para vocês. Agora, como o coeficiente aqui é 3, eu vou multiplicar por menos 3. Então, menos 3 vezes 3, aí morre o y. Aqui ele não aparece. E menos 3 vezes menos z dá 3z, que vai aparecer aqui. E menos 3 vezes menos 1 dá 3. 3 menos 2 dá 1. Então, se vocês repararem, pessoal, vejam só. Esse sistema, ele está escalonado e ele teve essa forma aqui. Essa forma, vocês vão ver quando a gente vê a opção 3, que ele significa nada mais, nada menos do que restaram no nosso processo. Quantas variáveis tem aqui? Tem n variáveis. E quantas equações tem? N variáveis. Então, após o processo de escalonamento, essa opção 2 aqui, vocês devem interpretá-la da seguinte forma. Caso restem n equações e n variáveis, é porque esse sistema ele é compatível e determinado. Ele é equivalente a um sistema desse tipo aqui. Foi o que aconteceu. Sobraram o x, o y e o z e sobraram 3 equações. E como é que a gente resolve, transforma um sistema desse, usando as operações elementares, para chegar num sistema dessa forma aqui? Bom, aqui é simples. A primeira equação, eu quero que fique só a variável, eu tenho que multiplicar aqui por 1/3. Então, estou multiplicando a equação por 1/3, obtive isso. E aí a gente vai fazer um escalonamento reverso aqui, aplicando as operações de cima para baixo. Por exemplo, se eu quero eliminar agora... Aí eu quero eliminar agora é o contrário. Eu vou aqui deixar só o z. Aqui agora eu quero eliminar o z. E nessa de cima eu quero eliminar o z e o y. Para poder sobrar só uma variável em cada equação. Então aqui eu simplesmente... Aqui eu tenho o z sendo... eu simplesmente somo essas duas equações. Tá? Eu tenho o z menos 1. Então eu inverto o menos 1 e multiplico. Que dá 1 e multiplico essa equação por 1. Tá? Essa mesma operação, só que de cima, de baixo para cima agora. Então aqui eu vou pegar, somar essas duas equações. Então se vocês repararem, vai dar y, o z some e dá menos 1, mais 1/3 dá menos 2/3. Tá? E aqui também, vou pegar essa terceira equação e somar. Então para eu eliminar o z de todas as equações acima, eu tenho que multiplicar, fazer o mesmo processo que nós fizemos. Pego aqui o coeficiente e inverto ele para multiplicar por essa equação. Então aqui eu multiplico ela por 1 e multiplico essa equação 3 por 1 e somo com a equação 2. Aí dá isso. Agora, como o coeficiente do z é 1, eu multiplico ela por menos 1 e somo com essa equação. Tá? Eu não estou escrevendo muito, mas estou explicando, vocês aí entendam e façam essa continha em casa. Então eu vou pegar a equação L1 e vou somar com menos 1 vezes essa equação. Aí eu elimino o z aqui. Tá? Pode somar. Aí dá 2/3. Bom, então percebam que aqui ela já está assumindo essa forma aqui, que é a solução. Agora eu quero eliminar o x. Aí agora eu uso a equação L2 aqui para eliminar o y aqui. Simplesmente
Como o y aqui tem -1, aí eu multiplico por 1 essa equação, ou seja, somo elas duas. Na hora que eu somo, eu obtenho x igual a 0. Então vocês percebam que confirma que o sistema é compatível e determinado. A gente já sabia desde aqui, porque tem n equações e n variáveis, 3 por 3. Mas para achar a solução, esse procedimento... Óbvio que você pode, pessoal, usar a regra de substituição aqui, essa altura. Tá? Mas eu quis mostrar para vocês como dá para encontrar sempre usando as 3 operações equivalentes. A terceira situação, opção que surge, é quando o sistema tem essa seguinte forma. Mais uma vez aqui a gente tem uma notação extremamente pesada, mas eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais leve aqui. Repare o seguinte, quantas equações eu tenho aqui, né? Eu tenho P equações, então essa letra P representa o número de equações, se vocês olharem, basta olhar o índice aqui desse escalar beta I, aqui beta 1 até o beta P. Agora vamos olhar aqui com cuidado. Ó. Na primeira equação aparecem todas as variáveis. Na segunda equação eu eliminei todas essas variáveis aqui, ó, e restaram desse xr2 aqui até o final. Aí na terceira equação foram eliminadas todas essas variáveis aqui, ó, desde o xr2, vocês percebem que essas reticências significam que podem haver outras variáveis aqui, tá? E assim por diante. Reparem que no final das contas, quando eu chego na última equação, aparecem essas variáveis xrp até a variável xn. Então essas variáveis aparecem aqui, aparecem essas mesmas variáveis, eu vou circular aqui, ó, elas aparecem aqui e elas aparecem também em todas as outras equações, ou seja, diferentemente da opção 2 que nós vimos no slide anterior, não resta apenas uma variável aqui. Eu não consegui eliminar todas as variáveis até que restasse apenas uma. Restou um grupo de variáveis aqui e tem um detalhe, então eu tenho aqui n variáveis e tenho p equações. E no final das contas eu tenho que o número de equações, aqui é o número de equações, e aqui eu tenho o número de variáveis. Vocês estão vendo que eu tenho mais variáveis do que equações no final das contas. Tá? A condição 2 nos diz, se vocês olharem no slide anterior, que aquela situação reflete quando o número de variáveis é igual ao número de equações. Então, agora veja só, pessoal. Como é que eu vou achar aqui nesse sistema o valor dessa variável se nessa equação aqui ela não aparece isolada, como no caso da opção 2, lá do outro slide? Então, eu não tenho como achar um único valor para xrp, por exemplo, porque eu não conheço nem xrp, nem todas as variáveis contidas aqui, até o xn. Então, vocês percebam que eu não tenho como, a exemplo do outro caso, encontrar um único valor para xrp aqui, tá? Consequentemente, eu não vou conseguir achar as outras variáveis. No máximo que eu vou conseguir fazer, se eu quiser achar o xrp, é que eu vou encontrar ele se eu jogar, por exemplo, pensando em uma solução bem fácil aqui, né? Jogando todos os termos para o outro lado aqui, no máximo, o xrp vai depender dos valores do xn, xn-1, de todas as outras variáveis. Ou seja, no máximo aqui, o que a gente vai ter é que o xrp vai ser uma função, né, de alguma outra variável aqui, tá ok? Então, do mesmo jeito, se eu quiser achar o valor de todas as variáveis por exemplo, do xr3, ele vai ter que ser uma função também, tá? Uma função de alguma outra variável. Então, vou botar uma indexação aqui, só para diferenciar. Então, eu não consigo encontrar o valor de uma única variável, consigo apenas encontrá-la como função E para deixar clara essa situação, vamos discutir aqui esse sistema, né, e resolver caso ele tenha, e mostrar se ele tem alguma solução, né?
Então, vocês percebam que eu tenho aqui um sistema de 3 equações e 3 variáveis, né? Vamos escalonar ele, eliminando primeiro a variável x da segunda e da terceira equação. Então, vocês percebam que na linha 2, como o coeficiente dela é 2, do x é 2, eu vou multiplicar a linha 1 por menos 2 e somar a linha 2. Já a linha 3, eu vou, como o coeficiente é 1, eu multiplico por menos 1 vezes a linha 2. Então, vamos aplicar essas operações. Menos 2 vezes x menos 2x mais 2x elimina o x. Menos 2 vezes menos 2y dá 4y, mais y dá 5y. Menos 2z vezes menos z dá 2z, menos 3z dá menos z. E menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 0 dá menos 2. Está aqui a nova linha 2. A linha 3, simplesmente eu vou subtrair, né, a linha 3 da linha 1. X menos x, morre o x. Menos 7y menos 2y, aí fica mais 2y. Com menos 7y fica menos 5y. E aqui eu não tenho nada, menos z dá mais z. E 3 menos 1 dá 2. Ok? Então vamos seguir agora tentar eliminar a variável y da linha 2. Bom, como os coeficientes aqui são em valor absoluto mesmo, a gente pode simplesmente somar as duas linhas, né? Que equivale a somar a linha 3 com uma vez a linha 1, por exemplo, a linha 2 aqui. Então, somando aqui, dá 5y menos 5y dá 0, menos z mais z também dá 0, logo, na hora que eu somo, as duas, o membro aqui esquerdo dá 0 e menos 2 mais 2 dá 0. Então é importante a gente refletir sobre isso. O que é que significa 0 igual a 0? Significa uma verdade, obviamente, né? E essa equação aqui ela não tem efeito nenhum. Por favor, não confundir essa situação com aquele caso 1 do slide anterior. Aquele caso 1, gente, ele ocorre quando aqui eu tenho 0 no primeiro membro igual a um número que não é 0 no segundo. Que nesse caso é falso e o sistema vai dar incompatível. Sempre que ao escalonar um sistema vocês obtiverem 0 igual a 0, né, vocês vão simplesmente ignorar essa linha. Então, o sistema passou a ter duas linhas. E aqui já passa a ter uma reflexão importante. Eu tenho 3 variáveis, obviamente, e o sistema já está com duas linhas. Então, vocês percebam como o processo de escalonamento, ele revela a verdadeira face do sistema. Se nós olharmos o sistema original, a gente pode ficar induzido a achar que vai ter uma única solução, porque tem 3 equações de 3 variáveis. Mas, no fundo, ao ser escalonado, a gente vai ver que isso não é verdade. Então, reparem, daqui, o máximo que eu consigo fazer por exemplo, eu não sei como encontrar a variável y, porque ela está dependendo do z. Vocês percebem que o x depende do y e do z, então, para encontrar o x, eu precisaria conhecer o y e o z. Por sua vez, para encontrar o y, eu também precisaria encontrar o z, e eu não tenho mais nenhuma outra variável que me possa dar informação do z. É o que eu estava tentando explicar aqui nessa situação aqui, ó. Então, no máximo que eu posso fazer por exemplo, escrever o y em função do z aqui, ó, colocando esse menos 1/5 de z para a direita, fica mais 1/5. E se eu substituir esse valor de y aqui nessa variável x, então eu elimino o x, tá? E aí fica x menos 7/5. Vocês podem fazer essa conta simplesmente nessa primeira equação, substituindo o y, né, o valor onde tem y, você coloca menos 2/5 mais 1/5 de z. E aí quando eu somo esses valores, aí eu obtenho essa equação. X menos 7/5 de z igual a 1/5. E se eu como eu não conheço o z, para eu achar o x, no máximo eu consigo achar ele em função de z. Então esse z aqui é um número real que eu não sei quanto pode valer qualquer coisa. Logo, pessoal, esse sistema aqui ele tem mais de uma solução, tem infinitas soluções. Então, trata-se de um sistema compatível, porque tem solução. Qualquer valor de z que eu jogue aqui me dá uma solução diferente para x e para y. Porém, ele é indeterminado.
Então, para encerrar nossa discussão sobre um resumo dessas discussões do sistema, se após o processo de escalonamento o meu sistema ele passa a ter N incógnitas e P equações, eu tenho 3 possibilidades para ele, tá? Isso aqui é resumindo rapidamente o que a gente viu nos slides anteriores. Se a última equação que aparece no sistema é do tipo 0, porque no fundo isso aqui dá 0, igual a um número, isso significa, esse número ser diferente de 0, isso significa que esse nosso sistema ele é incompatível, tá? Para resumir nosso vídeo. Se P, que é o que? O número de equações, é igual a N, que é o número de incógnitas, isso após o processo de escalonamento, porque o nosso sistema ele é compatível e tem solução única, ou seja, ele é determinado. Tá? E se por acaso o número de equações aqui, P, o número de equações, for menor do que o número de incógnitas ou variáveis, significa que o nosso sistema ele é compatível, ou seja, tem solução, porém tem infinitas soluções, ele é indeterminado.